Gente, chegamos no nosso último período do ciclo cardíaco. Viva! Bom, o último período que a gente vai falar, né? A gente está considerando o último na sequência que a gente fez, mas lembrando que é um ciclo, né? É o período de enchimento que acontece na diástole, né? Então é o segundo período diastólico que foi preparado para acontecer graças àquele período de relaxamento isovolumétrico que a gente falou anteriormente. Então, a gente vai ter o período de enchimento. Finalmente, o sangue consegue acessar a câmara ventricular porque houve aquela redução da pressão que aconteceu no período anterior. Então, tá lá o diagrama de Wiggers de novo, né? Onde a gente vê as várias curvas aqui. Tá vendo, gente? Como agora nesse último... Esse diagrama para vocês já não é... Já tá até chato de tanto ver, né? Tantas vezes. Já tá íntimo demais. Então a gente vai ter aqui, ó, o período de contração isovolumétrica, que a gente falou, o período de ejeção. Isso tudo é sístole. Aí depois tem o período de relaxamento isovolumétrico, né, onde a gente tem a queda da pressão, ó. E agora a gente vai ter o período de enchimento, que é toda essa faixa laranja aqui, ó. É o maior período do ciclo cardíaco, tá? Então é aquilo que eu comentei com vocês lá no início, naquela aula de introdução ao ciclo, que o coração ele demora muito mais para encher do que para esvaziar, quase o dobro de tempo, né? Então vamos ver o que acontece nesse período, cada um dos eventos aí. Então vamos lá, período de enchimento, a gente tem então o músculo no estado relaxado, miocárdio relaxado, e o sangue fluindo para dentro das câmaras ventriculares. Nesse período, gente, durante toda a diástole, é quando a gente tem a perfusão sanguínea, quer dizer, o fluxo sanguíneo pelas coronárias é o máximo que tem. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, na diástole o coração ele permite, né, ele enche tanto as câmaras, quanto a gente tem uma inundação de sangue oxigenado permeando o tecido cardíaco, né, através de coronárias, o oxigênio chegando e tal, nutrindo toda a musculatura cardíaca. Quer dizer, a diástole é muito um momento de preparo para a sístole realmente. Tanto de abastecer os ventrículos de sangue para que depois vão ser ejetados durante a sístole, como também encher de oxigênio, oxigenar bem a massa muscular que vai produzir depois o movimento contrátil, que precisa do oxigênio para gerar ATP, para a gente ter aquela interação entre actina e miosina, né? Então, na diástole é quando a gente tem essa nutrição acontecendo de maneira mais intensa, né? O fluxo coronariano é o máximo. Por isso que uma sístole muito duradoura, na sístole é quando a gente tem aquele sufoco, é o momento de fazer força, é o momento de quase não passa sangue nas coronárias, passa, mas bem menos oxigênio, é o momento de dar o gás, o suor, vamos dizer assim, o trabalho do coração. E na diástole é o momento de dar uma relaxada e se abastecer para depois poder executar o trabalho sistólico. Então vamos ver aqui, ó. Então no período de enchimento, quais os eventos que a gente vai ter? Então, olha lá, no eletrocardiograma, em que momento do eletro esse período acontece? Ó, então, se a gente olha aqui no gráfico, a gente vai ver, né? O maior intervalo, que é esse aqui, que é o período de enchimento que a gente está falando. Então, o período anterior, ele acontece aqui, né? No finalzinho da onda T, que a gente falou. Então, terminou a onda T, período de relaxamento isovolumétrico acaba, começa o período de enchimento. Por que acaba? Porque a gente vai ter a repolarização completa da massa ventricular e a pressão no ventrículo lá embaixo, o que vai possibilitar que o sangue abra as válvulas AV e flua em direção ao ventrículo. A pressão em cima vai estar maior que embaixo. Então a gente vai estar aqui nesse intervalo, ó, do T até o R, né? Então quando chegar aqui nesse ponto R é que a gente tem o início da sístole. Metade da massa ventricular despolarizada, isso já possibilita a contração, tá, gente? Então a gente vai ter esse período de enchimento nesse intervalo que a gente chama TR, tá? E aí o que a gente observa no meio do caminho aqui, ó? Um calombinho, que é o quê? Onda P. O que representa a onda P? Olha lá, que vai acontecer durante o período de enchimento, tá vendo? Já mais pro final, inclusive. A onda P representa pra gente a despolarização do átrio, portanto, a sístole atrial, tá?
Então, a gente vai ter a sístole atrial durante o período de enchimento ventricular, que é um período diastólico. Bom, em termos de funcionamento de válvula, né, a gente vai ter, claro, a abertura das válvulas que vão permitir que o sangue flua dos átrios de cima para os ventrículos, né? Então, as válvulas AV, elas se abrem e o sangue sai. Ele desce de cima do átrio, ele vai para a câmara inferior, o ventrículo. Então, a gente vai ter abertura. Então, olha lá. No período anterior, a gente tinha o fechamento das válvulas semilunares. Segunda bulha, porque tinha encerrado o esvaziamento. Agora, para de esvaziar, fecha a porta de saída, é hora de encher. E para encher, a gente tem a abertura. Então, as válvulas AV, elas fecham na contração isovolumétrica e abre no período de enchimento. As semilunares fecham no período de relaxamento isovolumétrico, né? E vão abrir aonde? No período de ejeção, de saída do sangue, que é esse período aqui, ó, né? Tá ok, gente? Bom, então nos períodos isovolumétricos a gente tem as 4 válvulas fechadas. No período de ejeção a gente tem a semilunar aberta e a AV fechada. E no período de enchimento a gente tem a AV aberta e a semilunar fechada. É só lembrar que as válvulas AV são as válvulas que permitem a entrada do sangue no ventrículo e as semilunares a saída. A sístole serve para esvaziar, então tem que abrir a porta de saída, e a diástole serve para encher, então tem que abrir a porta de entrada, tá? Então tá aí, ó, esse intervalo. Aí tem um registrozinho, estão vendo aqui esse 3, de uma terceira bulha. Esse é o som produzido pelo sangue quando ele entra no espaço ventricular. Ele se choca contra a parede do ventrículo e gera esse som, que a gente considera como terceira bulha. Mas ele é muito discreto, ó. A gente vê até aqui na intensidade da onda, da vibração aqui, que é menor do que as outras duas, né? O fechamento valvar é que produz os grandes sons cardíacos. Bom, o evento principal é deslocar sangue. Deslocar sangue de onde? Do átrio para o ventrículo. Então a gente tem o aumento do volume, né? Já diz aqui, ó, enchimento. Então o volume era o mínimo, era o volume sistólico final, e aí a gente tinha 50 ml, aí à medida que o sangue vai fluindo em direção aos ventrículos, esse volume aumenta para 120 ml, que é o volume máximo. Aqui então a gente tem a curva do volume lá. Então, na sístole, a gente tem a diminuição do volume, porque o sangue sai dos ventrículos em direção às artérias. Aí, inicialmente, na diástole, o volume não se altera, porque a gente tem que mexer primeiro com a pressão. E aí, depois, quando o sangue tem força para abrir as válvulas atrioventriculares, a gente tem o sangue fluindo para dentro da câmara ventricular, produzindo o aumento. E a gente observa aqui o seguinte, gente, olha, a gente tem um aumento que, tá vendo? Ele não vai numa constante. Ele sobe, aí parece que aqui ele dá uma, né? Ele dá uma segurada, depois ele dá, mas pega um fôlego, vamos dizer assim, daí ele sobe de novo. Por que isso? Olha aqui, muita atenção. Então aqui é o nosso período de enchimento, ó. Traçando a linha, tá vendo essa linha verde? Se a gente traça e casa ela aqui com o eletro, o que a gente vai ter acontecendo nesse ponto aqui, onde essa curva do volume, ela parece que tende a cair e dá uma subidinha de novo. É quando a gente tem a sístole atrial. Então, olha só. Tem muita gente que às vezes cai no erro de pensar que o átrio contrai e a contração do átrio é que produz a abertura da válvula V, que produz o enchimento ventricular. Isso não é verdade. A gente está vendo isso aqui, ó. Quando o átrio contrai, né, que acontece aqui na onda P, a gente já tem o ventrículo se enchendo. Então, a válvula V já está aberta. A válvula V aberta, o sangue fluindo, e aí que o átrio contrai. Essa contração do átrio, gente, é como se fosse aqueles conta-gota de medicamento, sabe que tem aquele bulbozinho, a gente aperta, o líquido sai. Então, essa contração, ela serve para impulsionar o sangue em direção aos ventrículos. Então, ó, a sístole atrial é que vai produzir essa subidinha. E essa subidinha, ela equivale a 20% a mais de sangue nas câmaras ventriculares. Então é o seguinte, se existe algum problema com relação à despolarização do átrio, quer dizer, se a gente observa o eletro e vê uma alteração dessa onda P, isso pode produzir uma alteração na contração atrial. E aí a gente pode ter redução desse volume de enchimento, quer dizer, a gente pode ter prejuízo desses 20% a mais de sangue, tá? Então significa que o VDF no final vai ser menor.
Então, a gente tem essa contribuição da sístole atrial. Alguns autores chamam até o átrio de bomba acessória, eles usam um termo chamado bomba de escorva, isso aparece nos livros. Que ela assessora nesse sentido, de acelerar a passagem do sangue em direção ao ventrículo e aumentar esse volume de sangue nos ventrículos em 20%. Bom, a pressão ventricular, o que vai acontecer com a pressão, né? Então, são os 4 elementos que a gente vê, ó, né? O eletro, as válvulas, o volume e a pressão, que é o que aparece no diagrama de Wiggers. Então, a pressão, gente, ela não se altera muito durante esse período. É o período onde a pressão menos sofre alteração. E isso é importante, ela ficar baixinha, ela próxima do zero aqui, ó, né? Então, ela vai ficar aqui embaixo, que é justamente o que vai manter o fluxo sanguíneo do átrio em direção ao ventrículo. Então, a gente vê aqui embaixo, ó, o tracejado e a pressão atrial, ó. A pressão atrial aqui, ó, gente, ela tá em cima, tá vendo? A linha tracejada. Então, isso representa que essa pressão, ela é superior a essa que está na linha vermelhinha, ó. Então, por isso que a gente tem o fluxo do sangue do átrio para o ventrículo, quer dizer, do maior para o menor, tá? Então, aqui a gente tem essa subidinha, ó, essa curvinha, que equivale a esses 20%, ó, tá vendo aqui? A mais de sangue, equivale à sístole atrial, ela promove esse aumento. Então, sobe a pressão no átrio e sobe um pouquinho no ventrículo também, com esse adicional de sangue. Tá ok? Bom, então, em resumo, a gente tem o trabalho cardíaco baseado num trabalho que a gente chama volume-pressão. Então, o coração ele altera a pressão para deslocar volume, para alterar volume. Então, ele precisa alterar a primeira pressão para depois alterar o volume. Então, olha só, gente, aqui resume um pouco isso, ó. Então, a gente tem aqui esse eixo, é o eixo da pressão, esse aqui que está na vertical, e esse da horizontal é o eixo do volume, tá? Onde a gente vai ter aqui os volumes, né, mínimos e máximos e pressão também. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Esse número 1 aqui mostra a sequência que ocorrem os eventos. Essas setas que estão com cabeça para os dois lados servem só para produzir confusão, mas é o gráfico, esse diagrama, ele está num livro de fisiologia do Carroll, né? Então, eu mantive ele assim, eu só traduzi aqui o que está escrito do inglês para o português. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. A gente vai ter, né, logo após o enchimento, vamos seguindo a sequência de números. Esquece essas setas aí. Então, após o enchimento, a gente vai ter o fechamento da válvula mitral, aqui ele está se referindo ao lado esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí a gente tem a contração isovolumétrica, que vai produzir o quê? O aumento da, olha o que está nesse eixo aqui, pressão. Então a pressão sobe. À medida que a pressão vai subindo, a gente vai ter esse sangue com força suficiente para abrir o que? A válvula aórtica, a válvula semilunar, né? Lembrando que lá no ventrículo direito, a gente vai ter a válvula pulmonar. Aí esse sangue, então, ele flui para dentro da artéria aorta. Então, a gente tem um período de ejeção. E nesse período de ejeção, o que acontece? Ó, a pressão sobe e depois ela cai. E o volume, o que acontece com o volume? A gente tinha ele máximo, o volume vem para um volume mínimo, ó, o volume diminui, tá? Então, na contração isovolumétrica, a gente tem aumento de pressão sem mexer com o volume é o máximo. E depois, na ejeção, a gente tem redução do volume, com essa subida de pressão e depois queda da pressão, que produz duas fases, a ejeção rápida e a ejeção lenta. Aí depois a gente vai ter essa válvula aórtica fechando, porque já não tem volume de sangue, a pressão diminui no ventrículo, então porque você não tem muito volume de sangue, aí você não consegue manter essa válvula aberta, ela fecha. Segunda bulha, né? Aí a gente vai ter o ventrículo em estado repolarizado, isto é, iniciando o relaxamento, e esse relaxamento vai produzir queda da pressão sem alterar o volume, que foi reduzido lá na sístole. O volume diminui, no início da diástole só cai pressão. Aí essa pressão cai, chegando a um ponto que a pressão no átrio vai estar maior que o do ventrículo e o sangue vai ter força para abrir quem? Válvula atrioventricular, aqui a mitral, do lado esquerdo, né? E aí esse sangue então vai fluir do átrio para os ventrículos, produzindo o quê? O aumento do volume. Tá ok, gente?
esse trabalho, essa ginástica toda que os ventrículos fazem, indo da pressão do 0 para 80 para 120, depois volta para o 0, depois faz tudo de novo, esse trabalho vai ser realizado a partir de ATP. A gente precisa de energia, vocês sabem que a ATP é a molécula energética, que é produzida lá, né, na via, você vai ter normalmente nas células a oxidação da glicose, então tem a via glicolítica, a glicólise, tem o ciclo de Krebs, tem a cadeia transportadora de elétrons, né, a fosforilação oxidativa, enfim, coisas que muitos de vocês ou já viram, ou estão vendo agora, ou vão ver lá na disciplina de integração metabólica, né? Como é que as células obtêm energia? O corpo todo da gente trabalha em função disso, de manutenção do metabolismo. Então, porque ele depende desse metabolismo para fazer o que tem que fazer. Então, o trabalho cardíaco, ele é um trabalho incessante que dura durante a nossa vida toda, né? Enquanto a gente está vivo, o coração está batendo, ele não para. Ele não pode parar. Então, de todos os órgãos que a gente pensar, é o que tem um trabalho mais incessante. É o coração. E aí o que acontece? A gente tem que ter uma moeda energética que tem um valor, quer dizer, tem um grau de energia maior para aguentar. E a gente tem o coração obtendo essa energia a partir do metabolismo de ácido graxo. Que é ácido graxo? Ácido graxo que está estocado aonde? Olha lá. Adipócito. O adipócito é uma célula que estoca triglicerídeos. E a gente tem muito dessa célula onde? Lá naquela túnica epicárdica, né? Lá no epicárdio, naquela camada subepicárdica. E aí é esse ácido graxo que está estocado aqui dentro, que vai ser oxidado, então precisa de muito oxigênio para fazer isso, e ele vai ser convertido em ATP. Tá ok, gente? Para produzir todo esse trabalho que a gente falou aqui. Então é isso. Então, ciclo cardíaco, conseguimos vencer.